Vereadores, povo presente, internautas, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos desta Casa de Leis, onde será realizada a 29ª sessão ordinária, no dia 25 de setembro de 2018. Solicito ao vereador Flauzino para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia. Muito boa noite, senhoras e senhores. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Obrigado, doutor. E proceda a chamada regimental. Chamada regimental. 29ª sessão ordinária de 2018, em 25 de setembro de 2018. Vereador Antônio da Silva Pedroso. Presente. Vereador Antônio Marcos Flauzino. Vereador Bruno Fernando Ferreira. Presente. Vereador Edson de Souza Lima. Presente. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Presente. Vereador José Estevo Flanco. Presente. Vereadora Karina Celeste Moura. Presente. Vereador Luiz Estevo da Silva. Presente. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Presente. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Vereador Vanderlei Bocuzzi Teixeira. Presente. Presente. Lembrando que a vereadora Rosângela está de atestado médico devido à falta de hoje. Havendo o quórum legal, declaro aberta a presente sessão. Consulta o plenário para a dispensa da leitura da ata da 28ª sessão ordinária, no intuito de que todos os vereadores já receberam cópia e a mesma está publicada no site da Câmara. A ata em votação. Os que forem favoráveis permaneçam em casa, que forem contra, que se levantem. A ata aprovada por unanimidade. Senhor primeiro secretário, que proceda a leitura do expediente do chefe do Executivo Municipal. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres vereadores, após cumprimentar a Vossa Excelência e na oportunidade de apresentar as respostas referente aos requerimentos 19, 20 e 21 de 2018, de autoria dos nobres vereadores dessa unidade. Atenciosamente, Prefeito Municipal Sérgio Ferreira. Projeto de Lei número 021/2018, de 17 de setembro de 2018. Dispõe sobre, autoriza a isenção de taxas de aprovação de projetos de construção e habite-se para entidades civis sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública. Sérgio Ferreira, Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a isentar do recolhimento de taxas de aprovação de projetos de construção e habite-se as entidades civis sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública. Artigo 2º. A isenção autorizada nos termos do artigo anterior abrangerá construções, reformas, ampliações e regularizações. Artigo 3º. Esta lei será regulamentada por decreto municipal quanto aos procedimentos e documentos necessários. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Assinado o Prefeito Municipal Sérgio Ferreira. A justificativa ao projeto de lei número 21/2018. Excelentíssima Senhora Presidente e nobres vereadores, o presente projeto visa isentar entidades civis sem fins lucrativos do pagamento da taxa de aprovação de projetos de construção e habite-se, visando incentivar as relevantes atividades de interesse público que elas exerçam. A atuação das entidades do terceiro setor contribui para a solução de problema cada vez mais complexo e multifacetados, os quais, via de regras, recaem sobre a atuação estatal. Nesse sentido, a administração pública solidária não tem conseguido atender às demandas de forma satisfatória. O desafio implica em participação, articulação e gestão compartilhada de diferentes grupos estratégicos. Sabemos, contudo, que as entidades civis não possuem condições financeiras de arcar com os altos custos de construção de sede própria que envolvem projetos e mão de obra. O presente projeto visa incentivar que as entidades civis sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública tenham sede própria ou que se
sem dúvida, contribuirá para a perenidade do serviço. Por outro lado, a concessão de incentivo fiscal de natureza tributária, tal qual pretendida, não caracteriza a renúncia de receita, já que não há o recolhimento desse tipo de tributo, conforme certidão de contabilidade pública. Assim justificada a pertinência deste projeto e adequação legal, submetemos aos nobres edis a apreciação desse importante projeto de lei. Sem mais, contando com os esclarecimentos, essa Igreja Casa Legislativa, esperamos a deliberação dessa propositura, inteirando o protesto de estima e respeito. Assinado o Prefeito Municipal Sérgio Ferreira. Referente ao balancete analítico das receitas e despesas, referente ao mês de agosto de 2018, da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Terminado, presidente. O projeto executivo será encaminhado às comissões para estudos e pareceres. Senhor primeiro secretário, proceda a leitura do expediente dos vereadores. Senhora Presidente, solicito a inclusão da leitura da representação da CRUX. Consulta plenária para a inclusão da ordem do dia. Representação? A CRUX. Empresa Crux. Isso. Consulta plenária para a representação. Os vereadores que forem favoráveis para se sentar, se forem contra, que se levantem. Inclusão aceita. Senhor primeiro secretário, que proceda a leitura do expediente dos vereadores. Projeto de Lei número 7/2018. Dispõe sobre a regulamenta o princípio da publicidade contido no artigo 37 da Constituição e contido no artigo 21 e parágrafos da Lei 866/93, combinado com a Lei 12.527/2011, que dispõe sobre a divulgação dos atos públicos e de outras providências. Antônio da Silva Pedroso, Antônio Marcos Flauzino, Bruno Fernando Ferreira, Edson de Souza Lima, Hélio José Viana Gonçalves, José Estevão Flanco, Carina Celeste Moura, Luiz Estevão da Silva, Paulo Sebastião Bueno, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro e Vanderlei Cocuzzi Teixeira. Vereadores da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo. No uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a encaminhar à Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, cópia de todos os editais de licitação contendo o projeto básico, edital e dotação orçamentária de todos os certames licitatórios, bem como efetuar a gravação áudio visual dos processos licitatórios realizados no âmbito da administração pública municipal. Parágrafo 1º. O projeto básico que trata o artigo 1º desta lei deverá ser aquele que ampara o processo licitatório. Parágrafo 2º. O edital que trata o artigo 1º desta lei deverá ser o edital de licitação sem, em sua íntegra, contendo todos os anexos. Parágrafo 3º. A dotação orçamentária que trata o artigo 1º desta lei deverá ser informação de reserva orçamentária para a realização do certame, acompanhada das respectivas públicas, assinada por seu responsável. Parágrafo 4º. Nos casos em que houver dispensa ou inexigibilidade de licitação, fica o Poder Executivo obrigado a enviar os pareceres técnicos e jurídicos emitidos sobre o respectivo processo. Artigo 2º. O envio destas informações deverão ser protocoladas por meio físico na Secretaria da Câmara Municipal no horário de expediente, em até 2 dias úteis contando a partir da assinatura dos respectivos instrumentos convocatórios. Parágrafo 1º. Considera-se modalidades de licitação abarcadas por essa lei. 1º, concorrência. 2º, tomada de preços. 3º, convite. 4º, concurso. 5º, leilão. 6º, pregão, lei 10.520/02. Artigo 3º.
A Secretaria da Câmara Municipal fará constar a publicação do edital no mural da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões e encaminhará, através do despacho, todo o processo às comissões temáticas da Casa, conforme se estabelecer a aquisição de bem ou serviço licitado pela municipalidade. Artigo 4º. A municipalidade deverá proporcionar meios para que todas as sessões públicas de abertura e julgamento das licitações contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores sejam gravadas em áudio e vídeo de amplo espectro da sala. Parágrafo 1º. A gravação audiovisual deverá ser disponibilizada na página eletrônica oficial da municipalidade em até 2 dias úteis à sessão. Parágrafo 2º. A gravação audiovisual deverá estar disponível em sua íntegra, contendo o número e a natureza do respectivo processo. Parágrafo 6º. A Câmara Municipal, por sua secretaria, manterá um arquivo eletrônico de todos os processos recebidos em decorrência da aprovação desta lei. Parágrafo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, em 20 de setembro de 2018, assinado por todos os vereadores desta Casa. A justificativa ao projeto se diz o seguinte: os processos administrativos são públicos, sobretudo os para compras e aquisições de bens e serviços, especificamente os contidos na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Desta feita, tendo em vista a busca de atender com mais clareza o disposto no artigo 37 da Constituição Federal, que em linhas gerais diz que a administração pública será regida pelos princípios da impessoalidade, publicidade e eficiência, amelhados à Lei Geral do Acesso à Informação, se faz necessário a adoção da presente lei. Muito embora diversos munícipes queiram acompanhar os processos licitatórios, muitas vezes são compelidos a não estar presentes por outras obrigações próprias da vida cotidiana de cada cidadão. Logo, com a introdução, a gravação em áudio e vídeo de amplo e, consequentemente, a comunicação prévia à Câmara Municipal, como já ocorre em diversos municípios dos países, possibilitará maior lisura e transparência nos processos administrativos, bem como servirá de base até mesmo para a municipalidade em eventuais recursos ou disputas judiciais. Com o referido implemento, o cidadão poderá acompanhar de computadores, tablets e celulares o andamento da sessão licitatória, que destina a aquisição de bens a serviços que serão empregados em seu bairro, em sua rua, na administração pública. A administração já deu sinais desta vontade ao informatizar seus serviços através da contratação de uma empresa de software para gerir os serviços públicos, sendo como medida justa a aprovação da referida lei. Câmara Municipal, em 20 de setembro de 2018, assinado por todos os vereadores desta Casa. Projeto de lei número /2018. Dispõe sobre a proibição de fornecimento de canudos confeccionados em material plástico nos locais que especifica e dá outras providências. Bruno Fernando Ferreira, vereador do uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica proibido no município de Bom Jesus dos Perdões o fornecimento de canudos de material plástico aos clientes de bares, restaurantes, padarias, entre outros estabelecimentos comerciais. Parágrafo único. As disposições dessa lei aplicam-se a eventos musicais de qualquer espécie. Artigo 2º. Em lugar dos canudos de plástico, poderão ser fornecidos canudos em papel
reciclável, material comestível ou biodegradável, embalados individualmente em envelopes fechados feitos do mesmo material. Artigo 3º. A infração às disposições desta lei acarreterá as seguintes penalidades. Primeiro, na primeira atuação, advertência e intimação para cessar a irregularidade. Segundo, na segunda atuação, multa no valor de R$1.000, nova intimação para cessar a irregularidade. Terceiro, na terceira atuação, multa no dobro do valor da primeira atuação e assim sucessivamente até a quinta atuação no valor de R$4.000. Quarto, na sexta atuação, multa no valor de R$8.000 e fechamento administrativo. Quinto, desobedecido ou fechamento administrativo será requerida a instauração de inquérito policial com base no artigo 330 do Código Penal e realizado novo fechamento ou embargo de obra com auxílio policial, se necessário, e a critério da fiscalização poderão ser utilizados meios físicos que criem obstáculos ao acesso, tais como emparedamento, defensas de concreto, tubos de concreto, dentre outros. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, será garantida a ampla defesa aos acusados da infração antes da imposição definitiva da multa. Parágrafo 2º. A multa de que trata este artigo será atualizada anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, do ano anterior, sendo adotado o índice oficial que suceder no caso da extinção deste índice. Artigo 4º. A presente lei será regulamentada pelo Executivo no prazo de 180 dias, contado da sua publicação. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Bom Jesus Perdões, em 17 de setembro de 2018. Assinado o vereador do PSDB, Bruno Fernando Ferreira. A justificativa ao projeto se diz o seguinte: aparentemente inofensivo, o canudinho virou outra praga ambiental, feito geralmente de poliestireno ou canudinho pode ser reciclado, mas como é muito pequeno e leve, assim como tampas de garrafa, por exemplo, frequentemente jogada no lixo, sua vida útil é estimada em 4 minutos. Isso mesmo, 4 minutos. E ela leva aproximadamente 400 anos para se decompor da natureza. O projeto de lei Canudinhos tem a finalidade principal de diminuir o descarte de materiais plásticos no meio ambiente. Parece pouco, realmente é pouco, mas se levarmos em consideração que se em Bom Jesus Perdões cada cidadão utilizar um canudo plástico por dia, em um ano teremos consumido mais de 8 milhões de canudos. Ainda o projeto de lei terá como finalidade despertar em nosso município a importância de cuidar do meio ambiente. No Brasil já temos a proibição de canudinhos em diversos municípios. O ato de criar uma lei de proibição não é interessante, mas nesse caso será para um bem comum. Além disso, já existem opções para substituir os canudos de plástico. Tenha consciência de que as opções apresentadas são mais caras. Câmara Municipal, em 17 de setembro de 2018, assinado pelo vereador do PSDB, Bruno Fernando Ferreira. Meu Deus, só ele? É só ele que assina, meu Deus? Oi, Denise, tá aí? Projeto de lei institui Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio no município de Bom Jesus dos Perdões. Bruno Fernando Ferreira, vereador do uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído ou incluso no calendário oficial de eventos do município de Bom Jesus Perdões o Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio a ser realizado anualmente. Parágrafo 1º. O símbolo da campanha prevista
no capítulo desse artigo será um laço na cor amarela, podendo as instituições públicas de todas as esferas participarem da divulgação da campanha mediante a utilização e a iluminação e decorações em suas sedes, monumentos e logradouros públicos na mesma cor amarela durante a realização da campanha, em especial os de relevante importância e grande fluxo de pessoas. Artigo 2º. No mês de setembro poderão ser adotadas ações destinadas à população com objetivos: primeiro, alertar e promover o debate sobre o suicídio e suas possíveis causas. 2. Contribuir para a redução dos casos de suicídio no município. Como um cargo que sai da ganhar um vereador de verdade? Perdeu porque eu acabava. Terceiro, estabelecer diretrizes para ações integradas envolvendo a população, órgãos públicos e instituições públicas e privadas, visando ampliar o debate sobre o problema sob o ponto de vista social e educacional, estimulando o desenvolvimento de ações, programas e projetos na área da educação e prevenção. Artigo 3º. As atividades de que trata o artigo anterior poderão ser planejadas e desenvolvidas em conjunto com os poderes através de palestras, apresentações, distribuições de panfletos ou cartilhas informativas. Parágrafo 1º. No decorrer do mês, as palestras e seminários deverão priorizar os estabelecimentos de ensino médio e fundamental. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Bom Jesus Perdões, Estado de São Paulo, em 21 de setembro de 2018. Assinado pelo vereador Bruno Fernando Ferreira, vereador do PSDB. Mas de novo! Justificativa. O suicídio é um ato complexo, cuja causa mais comum é um transtorno mental e o psicológico, que pode incluir depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, alcoolismo e abuso de drogas, dificuldades financeiras, emocionais, que também desempenha um fator significativo para a evolução do quadro, que pode vir a culminar com os indivíduos retirar a própria vida. A Organização Mundial da Saúde chama a atenção de governos para o suicídio, considerando um grande problema de saúde pública que não é tratado e prevenido de maneira eficaz. Um estudo realizado em 2015 mostra que 804 mil pessoas cometem suicídio todos os anos, taxa de 11,4% das mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. De acordo com a Agência das Nações Unidas, 75% dos casos envolvem pessoas de países onde a renda é considerada baixa ou média. O Brasil é o 8º país em número de suicídio. Segundo informações obtidas junto ao Centro de Valorização da Vida, o suicídio é um mal que leva à morte um brasileiro a cada 45 minutos. A boa notícia é que, baseados em estudos, aponta que o suicídio tem prevenção em mais de 90% dos casos. O poder público tem papel relevante para o tratamento desse transtorno, lançando o Setembro Amarelo, como forma de chamar a atenção da sociedade para este latente problema. Diante da importância desta matéria, conto com o apoio de seus nobres pares para a aprovação da presente proposição. Câmara Municipal de Bom Jesus Perdões, Estado de São Paulo, em 21 de setembro de 2018, assinado pelo vereador do PSDB, Bruno Fernando Ferreira. Mas de novo! De novo! Chega, meu! Requerimento número 29/2018. Requer informações sobre a obra de iluminação pública da Avenida Marginal Bom Jesus. Requeremos a vez após o ouvido do plenário, dispensadas as formalidades regimentais,
que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerendo que se responda os seguintes quesitos. Primeiro, a lâmpada licitada atende às exigências técnicas de iluminação da via pública, considerando as distâncias do posteamento. Item 2. Existe algum outro problema que está ocasionando o atraso da obra pública de iluminação? Item 3. Cronograma de execução da obra. Item 4. Se foram realizados pagamentos à empresa vencedora da licitação. Item 5. Memorial descritivo do trecho a ser iluminado. 6. O material utilizado para iluminação, postes, fiação e outros. 7. Fonte pagadora dos recursos e seu montante e contrapartidas. 7. Existe no local placa institucional da obra. 8. Previsão de início de término da obra. Justificativa. Existem informações de que a Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, desistiu da obra de iluminação pública da Avenida Marginal Bom Jesus por problemas técnicos decorrentes da licitação. Assinado pelo vereador do PTB, Antônio Marcos Frauzino. Requerimento número 33/2018. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Bom Jesus dos Perdões informações a respeito da declaração de bens do funcionário secretário de administração Marcos Santos Galvez. Requeremos à mesa, após o vídeo do outro plenário, a dispensar das formalidades regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerendo informações sobre declaração de bens fornecida à municipalidade. Primeiro, requer cópia integral da declaração de bens fornecida pelo secretário de administração, senhor Marcos dos Santos Galvez, quando de sua admissão no serviço público da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Justificativa. É dever constitucional desta Casa de Leis exercer as funções de órgão fiscalizador e de controle interno do município de Bom Jesus dos Perdões, estando o requerimento comparado no princípio da publicidade, artigo 37 da Constituição Federal, assinado pelo vereador do PTB, Antônio Marcos Frauzino. Requerimento número 34/2018. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Bom Jesus dos Perdões informações a respeito do número total de contratados realizados por RPA, Recibo de Prestação de Serviços Autônomo, no âmbito do município de Bom Jesus dos Perdões. Requeremos à mesa, após o ouvido do outro plenário, e dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerendo informações sobre contratação por RPA. Requer informe o número total de pessoas físicas, funcionários contratados por RPA, recibo de prestação de serviço autônomo. Item 2. Discrimine a função prestada por cada pessoa física, o local de trabalho, a fonte pagadora e quem é o responsável direto por cada uma dessas contratações, indicando ainda o início do contrato. Item 3. Especifique ainda se a pessoa física Gabriela Carvalho Ribas Diniz é contratada por RPA e se exerce a função de chefia, e qual a função de fato por ela ocupada. Especifique ainda se a pessoa física William Wari Morinho Santos Ferreira é contratada por RPA e qual a função de fato por ele ocupada. Justificativa. É dever constitucional desta Casa de Leis exercer as funções de órgão fiscalizador e de controle interno no município de Bom Jesus dos Perdões, estando o requerimento amparado no princípio da publicidade do artigo 37 da Constituição Federal. Assinado o senhor vereador do PTB, Antônio Marcos Frauzino. Requerimento número 36/2018. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal da cidade de Bom Jesus dos Perdões informações a respeito das funções analógicas ocupadas pelo controlador interno da Controladoria do município de Bom Jesus dos Perdões. Requeremos à mesa,
após ouvido do outro plenário e dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerendo informações e serviços analógicos à função do controlador interno. Item 1. Requer informe se o controlador interno, André Luiz, ocupa ou já ocupou composição na Comissão Municipal de Licitações da Prefeitura Municipal de Bom Jesus Perdões em todo o período. Requer informe se o controlador interno, André Luiz, ocupa ou já ocupou composição em qualquer outra comissão de procedimento administrativo, disciplinar ou outras. Terceiro, requer informe se esse serviço foi pago de gratificação, discriminando o valor e período do pagamento dessas funções gratificadas. Justificativa. É dever constitucional desta Casa de Leis exercer as funções no órgão fiscalizar e de controle interno do município de Bom Jesus Perdões, estando o requerimento amparado nos princípios da publicidade, artigo 37 da Constituição Federal, assinado pelo vereador do PTB, senhor Antônio Marcos Flauzino. Requerimento número 37/2018. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Bom Jesus Perdões cópia integral de todos os pareceres da Procuradoria Jurídica dos anos de 2017 e 2018, relativos às licitações e contratadas administrativas, adiantamentos, prorrogações e demais manifestações emergenciais. Requeremos à mesa, após o ouvido do outro plenário, dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerendo que se intime o procurador jurídico, advogado público, diretamente para que encaminhe a esta Casa de Leis cópias integrais dos pareceres relativos aos anos de 2017 e 2018, relacionados às licitações contratadas administrativas, adiantamentos, prorrogações emergenciais e demais manifestações. Primeiro, envie cópias de inteiro teor contendo todos os pareceres do procurador no que tange contratos, licitações, prorrogações, adiantamentos e contratos correlatos no anos de 2017 e 2018. Justificativa. É dever constitucional desta Casa de Leis exercer as funções de órgão fiscalizador e de controle interno do município de Bom Jesus Perdões, estando o requerimento amparado no princípio desta publicidade da Constituição Federal, artigo 37. Tendo em vista o princípio da publicidade e do interesse público e constatação de diversas compras de forma direta, além de fracionamento de licitação, requeremos os itens acima citados, assinados pelos vereadores Antônio Marcos Flauzino, do PTB, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, do PR, Carina Celeste Moura, presidente e vereadora do PV, vereador Hélio José Viana Gonçalves, vereador do PV. Terminado, presidente. Vereador Dinho, fará a leitura da denúncia da Cruz, por favor. Pois não, Rodrigo, dá para aumentar um pouquinho o áudio? Porque eu vou ler um pouco longe do microfone. Obrigado. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, Ministério Público Estadual, doutor Jean Paulo Cojo Simone. Os vereadores da Câmara Municipal de Bom Jesus Perdões, Estado de São Paulo, signatários Antônio Marcos Flauzino, brasileiro, RG 20487-137-2, CPF 085-124-868-30, residente na Rua Joaquim Rodrigues dos Santos, número 65, Centro Bom Jesus dos Perdões. Edson de Souza Lima, brasileiro, RG 32873-783-5, CPF 285-911-80801, residente na Avenida São João, número 86, Centro Bom Jesus dos Perdões. Antônio da Silva Pedroso, brasileiro, RG 15400-022X, CPF 029-624-808-38, residente na Avenida Santo Agostinho, número 70, Cidade Nova, Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Paulo Sebastião Bueno, brasileiro, RG 08987-000, CPF 965-383-338-34,
residente na rua Nossa Senhora Aparecida, número 457, cidade Nova, Bom Jesus dos Perdões. Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, brasileira, RG 22.809.881-6, CPF 112-557-388-04, residente na Avenida São João 628, Centro, Bom Jesus dos Perdões. Karina Celeste Moura, brasileira, RG 27786-699-6, CPF 296-704-568-35, residente na Rua Atibaia, 122, Guaxinduba, Bom Jesus dos Perdões. Hélio José Viana Gonçalves, brasileiro, RG 27865-571-3, CPF 177-952-618-09, residente na Rua Nossa Senhora Aparecida, 262, Cidade Nova, Bom Jesus dos Perdões, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 31 da Constituição Federal, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência esclarecer. Representação. Contra o Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, Sérgio Ferreira, brasileiro, RG 8559-717, CPF 007-830-258-74. Residente na Rua Pau Brasil, 121, loteamento Altos do Ouro, Bom Jesus dos Perdões, São Paulo. Pelos motivos a seguir expostos que podem configurar em tese de crime contra a lei de licitações, vantagens indevida, fraude à licitação, direcionamento de certame licitatório, organização criminosa e improbidade administrativa, cometida com atos comissivos e demais funcionários e agentes públicos, além de particulares abaixo discriminados e qualificados nos termos das oitivas, os quais carecem de apuração desse órgão ministerial. Em 20 de outubro de 2017, por meio da justificativa e de termo assinado pelos secretários municipais Marcos dos Santos Galvez, secretário de Administração, Rosilene Camargo Pazinato, secretária da Saúde, e Joelma Maria da Silva Silveira, secretária de Educação, foi solicitada a abertura do procedimento licitatório para contratação de empresa para prestação de serviços destinados à melhoria e avaliação da qualidade dos serviços públicos e atendimento ao cidadão nas áreas da educação, saúde, administração, através de módulos integrados de controle unificado dos dados dos cidadãos, de controle de atendimento ao cidadão, avaliação da qualidade do serviço público, por meio de levantamento científico, de análise e opinião como ferramenta de aperfeiçoamento do serviço público. A implantação e locação das ferramentas de controle e gestão administrativa e de atendimento às secretarias de Educação, Administração e Saúde, conforme as especificações técnicas constantes e anexo 1 do edital. Este objeto destina-se à otimização dos serviços públicos, bem como propiciar ao cidadão agilidade no recebimento dos serviços públicos, sobretudo com ganho de tempo e redução de filas. Observa-se ainda que o cidadão tem em tempo real as informações institucionais específicas que desejar. Objetiva-se por fim as transparências total aos atos administrativos. Folhas 02/47. Da análise do contrato firmado com a Administração Municipal de Bom Jesus dos Perdões, percebe que os serviços englobam uma série de quesitos de forma sintética e criar ferramentas digitais de controle administrativo, muitas das quais sequer refletem a realidade do município, que na maioria das vezes deixa de fornecer o básico ao cidadão, agindo então em atos supérfluos. Referido processo licitatório, foi atuado com o processo licitatório número 41/2017, edital número 34/2017, na modalidade do pregão presencial, número 25/2017, tendo como solicitantes do certame a secretária de Administração, secretário Marcos dos Santos Galvez, secretária de Educação, secretária Joelma Maria da Silva Silveira, e secretaria da Saúde, secretária e vice-prefeita Rosilene Camargo Pazinato. Pregão presencial número 25/2017, processo ADM 41/2017, edital 34/2017, solicitantes: Secretaria Municipal da Administração, Marcos Galvez, Secretaria Municipal da Educação, Joelma Maria Silva Silveira, Secretaria Municipal da Saúde, Rosilene Camargo Pazinato, vice-prefeito licenciado. Objetivo: contratação de empresa para prestação de serviços destinados à melhoria da avaliação da qualidade dos serviços públicos e atendimento ao cidadão nas áreas da educação, saúde e governo através dos módulos integrados de controle unificados dos dados do cidadão, de controle de atendimento ao cidadão, avaliação de modalidade de serviço público, por meio de levantamento científico de análise e opinião como ferramenta de aperfeiçoamento do serviço público,
implantação e locação de ferramentas de controle e de gestão administrativa e de atendimento dos departamentos de educação, gabinete de saúde, conforme especificações técnicas de manutenção e suportes descritos no anexo 1 deste edital. Esse objeto destina-se à otimização dos serviços públicos, bem como propiciar ao cidadão a agilidade no recebimento dos serviços públicos, sobretudo com ganho de tempo e redução de filas objetivas e ainda que o cidadão tenha em tempo real as informações institucionais específicas que desejar. Objetiva, por fim, a transparência total aos atos administrativos. Junto ao setor de compras da Prefeitura Municipal de Pombo dos Perdões, oferecer um orçamento objeto licitado e propostas de preços às empresas. Life Educacional artigo A. Item A. Life Educacional EIRELI, EPP CNPJ 11.869.352/001-02, de Piracicaba, São Paulo, em 5 de janeiro de 2018, por seu representante André Gonçalves Mariano, RG 20.492.168 SSP/São Paulo. No valor anual, R$ 840 mil, conforme as folhas 48/49. Item B. A Clube Soluções Inteligentes EIRELI-ME, CNPJ 24.3796.656/001-25, de Santa Bárbara do Oeste, em 28 de janeiro de 2018, por meio de sua representante Érica Gasparim Balam Martinano, RG 30.354.333-4, no valor anual de 780 mil, conforme folhas 51/52. FJMX, Comercial EIRELI, CNPJ 04.235.312/001-35, de Itaquaquecetuba, em 8 de janeiro de 2018, por meio do seu representante Roberto de Faria Júnior, no valor anual de R$ 870.600, conforme as folhas 51. A administração municipal apurou o valor médio para a licitação R$ 830.200 mil. Em 8 de janeiro de 2018, folha 53/54. Em 9 de janeiro de 2018, o Departamento de Compras solicitou ao Departamento de Finanças e Contabilidade da Prefeitura Municipal de Pombo dos Perdões a reserva orçamentária para a prestação de serviços destinados à melhoria e avaliação de qualidade dos serviços públicos em atendimento ao cidadão nas áreas de educação, saúde e administração, no valor de R$ 830.200. O memorando interno requisitatório veio assinado por Lígia M. de Souza Ramos Firmani, chefe do Gabinete de Convênios e Contratos, nas folhas 53/56. Ato contínuo, em 15 de janeiro de 2018, o Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Pombo dos Perdões procedeu reserva de dotação orçamentária de diversas fontes de recursos, transferências e convênios estatais vinculados junto à educação, no valor de R$ 204.254,80. Transferências e convênios estaduais vinculados também junto à educação, no valor de R$ 345 mil. Tesouro com recurso próprio do município, junto à Secretaria de Saúde, no valor de R$ 133.200. Também no Tesouro, o recurso próprio junto à Secretaria de Administração, no valor de R$ 124.400, conforme as folhas 57/60. A minuta do edital completo, com seus respectivos anexos 01 ao 08, e a minuta do contato foram acostados aos autos das folhas 61/82 pelo Departamento de Licitações, a 17 de janeiro de 2018, pela chefe de Gabinete de Convênios e Contados, Lígia Maria Ramos Firmani, que solicitou, nos termos do artigo 38 da Lei 8.66/93, a análise jurídica. As peças de folha 61/82 especificamente tiveram parecer jurídico favorável, no sentido de atendimento às disposições da Lei 8.666/93, assinada excepcionalmente pelo secretário de Assuntos Jurídicos, Marcelo Murilo de Almeida Passos, e a 18 de janeiro de 2018, folha 84. Considerando que o advogado público efetivo Carlos Eduardo Santos Midões encontrava-se naquele momento de férias. No mesmo parecer, o secretário de Assuntos Jurídicos optou pela cópia das minutas do edital, dos seus anexos 01 a 08 e do contrato fosse fixada ao mural da Câmara Municipal de Pombo dos Perdões, conforme solicitações de vereadores acerca de todos os certames realizados pela municipalidade, publicações, essas são que foram cumpridas pela administração municipal.
As folhas 85 a 95 do certame, ainda na fase interna, foram representadas ao edital de licitação 01 de fevereiro de 2018, assinado pelo prefeito municipal Sérgio Ferreira, e o anexo 01 de folhas 95 ao 117, assinados pelo secretário José Camargo Pazinato, secretário da Saúde, Joelma Maria da Silva Silveira, secretário de Educação, e Marcos Galvez, secretário de Administração. Os demais anexos constantes dos autos anexos 2 a 08, sendo o anexo 01, a minuta do contato juntados aos atos das folhas 118/127, permaneceram hipócritos, isso é, sem assinaturas do coordenador da empresa. As folhas 128 e 130 ao 131 dos certames foram juntadas novas dotações orçamentárias requisitadas pela servidora identificada como Letícia na seção de compras da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Pelo que consta nos autos, o aviso de licitação foi publicado apenas no DOI, na quarta-feira, 31 de janeiro de 2018, com data de abertura dos envelopes marcada para 16 de fevereiro de 2018, às 16 horas, na Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, com o edital completo disponibilizado no site digital www.pjperdões.sp.gov.br, folha 132. Conforme ata da sessão pública de folhas 134/137, realizadas no dia 16 de janeiro de 2018, na data de abertura dos envelopes, às 10 horas, atenderam ao edital de convocações às solicitantes. A Cruz Soluções Inteligentes Eireles-ME, representada por Marcos Curvelo Gomes, e Live Tecnologia Educacional EPP, representada por André Gonçalves Mariano. E assim aberto o pregão presencial, foi proclamada vencedora do certame a empresa Cruz Soluções Inteligentes EIL-ME, que ofertou o menor preço no valor de 690 mil anual, com a proposta da Life Tecnologia Educacional EIL-EPP no valor de 720 mil reais anual. Os licitantes renunciaram prazo para interposição de recursos. A pregoeira considerou que o preço da menor oferta é aceitável com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação nas folhas 135. Às 11 horas, o certame deu por concluído sem recurso. Como objeto adjudicado, folha 136 da comissão licitante, composto por Lígia Maria Souza Ramos, Firmani, pregoeira. As auxiliadoras por Elaine Aparecida Laperiquini, Fieri, Adriana Ferreira, Pinto e Camila Stephanie Gomes. No dia 22 de fevereiro de 2018, às 11h30 da manhã, na sede da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, o produto licitado foi apresentado pela empresa vencedora no certame, a Cruz Soluções Inteligentes EIL-ME, na presença dos servidores e agentes públicos municipais de Bom Jesus dos Perdões, Rosilene Camargo Pazinato, vice-prefeita e secretária municipal de saúde, Marcos dos Santos Galvez, secretário municipal da administração, Joelma Maria Silveira, secretário municipal da educação, Antônio Caio Salomão e Silva, Elias Gonçalves Pereira e Keite Granda Pontes Moraes, lavrando-se respectiva ata das folhas 190/192. As folhas 193 dos autos constam o termo de aprovação das amostras de material referente ao processo licitatório pela equipe técnica no dia 26 de fevereiro de 2018, documento apócrifo. No dia 28 de janeiro de 2018, o prefeito municipal Sérgio Ferreira homologou e adjudicou o objetivo licitado pela empresa Crux nas soluções inteligentes EIL-ME pelo valor de 690 mil, conforme as folhas 194 e respectivas publicação no DOI, que circulou no dia 1º de março de 2018 nas folhas 195, e também na imprensa oficial do município, que circulou nos dias 5 de março de 2018, folha 196. No dia 6 de março de 2018, saiu publicado na imprensa oficial do município o termo de adjudicação e homologação do pregão presencial 25/2017, declarando como vencedora do certame a empresa Cruz Soluções Inteligentes EIL-ME no valor de 690 mil reais, conforme as folhas 197.
Com o resultado favorável do certame, o contrato administrativo 04/2018 do pregão presencial 25/2017 entre a Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões e a empresa Clube Soluções Inteligentes (EDSME) foi assinado no dia 28 de fevereiro de 2018, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente, com valor anual de R$ 690 mil, assinando o nome da Prefeitura Municipal, os agentes públicos Sérgio Ferreira, Marcos Galvez, secretário de Administração, Rosilene Camargo Pazinato, vice-prefeito e secretário da Saúde, Joelma Maria Silva Silveira, secretária de Educação, como contratantes pela Prefeitura, e do outro lado, como contratada a Clube Soluções Inteligentes (ESME), representada por Érica Gasparini Balão Martinado, conforme contrato apostado nas folhas 198/200 no processo licitatório. A empresa contratada apresentou o relatório de visitas e atividades nas secretarias envolvidas no certame, conforme documentos nas folhas 203/2007, e com relação aos serviços prestados a 11 de abril de 2018, a empresa contratada Clube Soluções Inteligentes (ESME) apresentou as notas fiscais 00028, 00029 e 00030 para liquidação junto ao Tesouro Municipal e notas de empenho. Preliminarmente, aduz-se que, aberta a licitação supramencionada, não se pode ao ponto de verificar a existência de vício de ilegalidade ou, mais especificamente, fraude, que somente puderem ser identificados na fase externa da licitação, mais especificamente após a proclamação da empresa vencedora do certame. Na fraude em licitações, não é de se esperar que o administrador improbo documente no próprio certame o ato ilegal e lesivo ao patrimônio público praticado por ele, em que somente se revela na forma indireta pelas circunstâncias que rodeiam a licitação fraudada na fase externa da licitação. Veja, ao se pesquisar os autos da licitação e a documentação da empresa vencedora Clube Soluções Inteligentes (ESME), verifica-se que, dentre os documentos necessários, prestou-se o atestado de capacidade técnica, agostados às folhas 173/180, à empresa GPD, Gestão Pública Digital, assinado por Maria Inês Giatti, diretora da GPD, tecnóloga da Informação ILPP. No documento consta apenas que foi passado em Santa Bárbara do Oeste, no dia 10 de novembro de 2017, porém não consta nem o endereço da GPD Tecnologia de Informação EL. Pelo documento não se dá para afirmar que Maria Inês Giatti possui poderes para representar a GPD Tecnologia de Informações EL. Esse fato chamou a atenção da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, porque, conforme pesquisa levantada junto ao TRE de São Paulo, nas prestações de contas de campanha, a empresa GPD Tecnologia de Informações EL constou como doadora de valores da campanha na última eleição municipal a chapa de Sérgio Ferreira, prefeito, e Rosilene Camargo Pazinato, vice-prefeita, hoje respectivamente prefeito municipal e secretaria municipal da Saúde de Bom Jesus dos Perdões, conforme atesta o documento anexo no documento 1. Em depoimentos na Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Rosilene Camargo Pazinato disse que a GPD forneceu todo o material gráfico de campanha às eleições municipais de 2006, inclusive santinhos de candidatos à vereança. Aprofundando-se nas investigações e cruzamentos de dados, a Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, em consulta pública feita à Junta Comercial do Estado de São Paulo, JUSESP, pode verificar que a empresa GPD Tecnologia da Informação IRL CNPJ 05482-562/001-00 iniciou suas atividades em 13 de janeiro de 2013 e a empresa Clube Soluções Inteligentes ES iniciou suas atividades em 1 de março de 2016. Porém, ambas as empresas estão sediadas no mesmo endereço, isto é, na rua Tabajaras, 683, Jardim São Francisco, município de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, CEP 13.456-106, conforme fichas cadastrais completas do documentos 2/3. Comitiva composta pelos vereadores Paulo Sebastião Bueno, Antônio da Silva Pedroso e Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, acompanhados do fotógrafo Amarílio Amaral Campos e do motorista Marcelo Máximo da Fonseca, servidores efetivos da Câmara Municipal. Senhor presidente, eu mostrei que eu não estava me filmando para ler, não estou conseguindo ler. Por favor, silêncio para que possa terminar a leitura. Eu só preciso me concentrar para ler, porque eu não consigo ler com pessoa nervosa. Obrigado, gente. Obrigado, gente, pela compreensão, pela educação.
Comitiva composta pelos vereadores Paulo Sebastião Bueno, Antônio da Silva Pedroso e Rosângela de Souza Pavão Escudeiros, acompanhados do fotógrafo Amaury Amaral Campos e do motorista Marcelo Máximo da Fonseca, servidores efetivos da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, dirigiu-se o dia 6 de junho de 2018 de Bom Jesus dos Perdões até a cidade de Piracicaba para verificar o endereço da Live Tecnologia Educacional LLPP, localizada na Avenida Rui Barbosa, 627, Vila Resende, Piracicaba, São Paulo. No mesmo endereço da Live, a comissão parlamentar constatou que funciona o escritório de advocacia do Dr. André Gonçalves Mariano. No imóvel não existe nenhum logotipo da denominação ou placa que identificasse a instalação da Live. Nesse mesmo documento, declararam os vereadores que o valor pago à Crux Soluções Inteligentes EIL é abusivo, superfaturado, daí o inconformismo. 4. Ouvidorei em declarações da Comissão Especial de Inquérito 01/2018, que investiga a denúncia ofertada à Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões pelo controlador interno da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões por contratações diretas sem licitação e sem respectivo processo de dispensa, isto é, fora das hipóteses legais, que foram levadas a efeitos pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões no período de 2017/2018, no valor de R$2 milhões, no dia 4 de junho de 2018. Com relação ao certame objeto dessa representação, a senhora Lígia Maria Souza Ramos Firmani, chefe de gabinete dos convênios e contratos responsáveis pela confecção do edital, afirmou perante os membros da Comissão Especial de Inquérito que desconhecia o objeto licitado no pregão presencial 25/2017 e que o termo de referência dos serviços para a elaboração do edital do contrato foi entregue pelo senhor Marcos Calvez, secretário de Administração. Ai, Jesus, que dó. Não aguento mais. Que é o nosso trabalho. Joelma Maria da Silva Silveira, secretária de Educação de Bom Jesus dos Perdões, não soube explicar quem redigiu a justificativa. Com invasivas, disse que achava que a justificativa que foi entregue para assinar foi redigida pela equipe técnica, mas ao ser inquirida não soube informar como era composta a equipe técnica. Quem eram as pessoas também não se recorda como o documento veio parar em sua mão. Diante desses fatos novos, houve fundadas suspeitas de direcionamento no certame e, prosseguindo-se as investigações, procedeu-se ao oitiva informal da representante da empresa Crux Soluções Inteligentes EIL, ZPP, Ivone. Presidente, eu não estou conseguindo ler. Senhoras, eu gostaria de que vocês deixem a gente ler e depois vocês podem opinar, por favor. Aí eu vou perder o raciocínio e acaba mudando o teor da leitura. Por gentileza. Eu agradeço pela educação. Muito. Sim, gente, é grave, por isso que a gente está lendo. Nós precisamos passar as informações para vocês. Depois vocês emitem a opinião de vocês. Nós estamos trabalhando, então eu gostaria que tivesse um respeito no nosso trabalho. Por favor, depois vocês opinam a informação, por gentileza. Obrigado, Jovem. Obrigado, Thalita. Diante desses fatos novos, houve fundadas suspeitas de direcionamento ao certame e, prosseguindo-se as investigações, procedeu ao oitiva informal da representante da empresa Crux Soluções Inteligentes EIL-EPP, Ivone Aparecida de Menezes, perante a Comissão Temática Permanente na Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões de Saúde, Educação, Cultura e Turismo. Nessa oitiva, Ivone disse que a empresa Crux Soluções Inteligentes EIL-EPP havia prestado os mesmos serviços nas áreas da saúde, educação e administração, além da Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões, para as prefeituras de Mococa e de Cordeirópolis, no interior de São Paulo. Destaca-se ainda que antes mesmo da data da abertura do certame, Ivone Aparecida de Menezes era vista nos corredores da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, na gestão Sérgio Ferreira, muito embora resida a 120 quilômetros de Bom Jesus dos Perdões. Inquirida sobre esse fato, disse que não se lembrava que se esteve em Bom Jesus dos Perdões antes da licitação. Com base nessas declarações prestadas, a Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo na Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões buscou-se junto aos respectivos portais das transparências dessas municipalidades, cópia dos editais e, para espanto, o objeto é justificativa, assim como as demais peças licitatórias, mesmo que sobrepostas em fraudas diversas, são iguais, ipsis líderes, levando, pois, à conclusão lógica que se tratam de editais formulados pela própria empresa vencedora Crux, a fim de frustrar o caráter competitivo do certame licitatório. Do exame
do certame, assim, a justificativa da abertura do certame das folhas 02/04, endereçada ao prefeito municipal Sérgio Ferreira, não teve despacho válido da autoridade, que veio assinada apenas por 3 secretários municipais: Marcos dos Santos Galvez, Rosilene Camargo Pazinato, Joelma Maria Silva Silveira, de 20 de outubro de 2017. Consignou que, curiosamente, as folhas 05/47, na mesma data de 20 de outubro de 2017, sem o devido despacho do prefeito, apresenta-se o termo de referência subscrito por Marcos dos Santos Galvez, Rosilene Camargo Pazinato e Joelma Maria da Silva Silveira. Observa-se, sem qualquer despacho válido, as folhas 47/49, foi juntada uma proposta de preços no valor de R$ 840 mil, datada de 5 de janeiro de 2018, da empresa Life, destacando que não há autos, notícia de envio do recebimento de correspondência de forma a justificar a juntada válida deste documento. Da mesma forma, sem pressupostos de remessa e recebimento de correspondências, as folhas 50 veio a proposta de preços no valor de R$ 780 mil, data no dia 8 de janeiro de 2018, da empresa Acruz. Da mesma forma ainda que as empresas acima citadas, veio a proposta da empresa FJMX, sistemas no valor de R$ 870 mil, datada no dia 8 de janeiro de 2018, conforme as folhas 51. Nota técnica. Em breve análise ao olhar comum, as propostas acima citadas apresentam-se com as respectivas assinaturas do formato PDF, as 3 apresentando ser frutos da mesma fonte de impressão, chamando a atenção das propostas da CRUX e da FJMX, e de campos das propostas possuem a mesma singularidade geométrica apresentada em quadros descritivos. Já nas folhas 52/52, sem qualquer despacho ou assinatura, em 8 de janeiro de 2018, consta-se mapa de preço sintético à cotação 268/2017. Posteriormente, em 9 de janeiro de 2018, o Departamento de Compras e Licitações encaminha para o Departamento de Finanças pedidos em reserva orçamentária. Consigne-se que o pedido é subscrito por pessoa incompetente, porque trata-se da chefe de gabinete de convênios e contratos, senhora Lígia Maria Souza Ramos Firmani. As reservas orçamentárias foram efetuadas em wholesale com as secretarias de Saúde, Educação e Administração no importe global médio de R$ 810.200. Logo em seguida, sobreveio o edital de indicação do responsável legal pela sua elaboração, encaminhado pela senhora Lígia Maria de Souza Ramos Firmani, em 17 de janeiro de 2018. As folhas 84 sobreveio parecer jurídico versando sobre a análise do processo 41/2017, pregão presencial 25/2017, edital 34/2017. Considere-se que foi anotado que a análise compreendeu apenas as folhas 61/82, pelo que opinou a comunicação do edital completo para a Câmara Municipal de Bom Jesus Perões, o que não foi atendido pela administração municipal. O modelo editalício e o seu anexo foi assinado pelo prefeito municipal Sérgio Ferreira em 1º de fevereiro de 2018, o que demonstra ser conhecimento prévio e efetivo na realização do certame. De forma confusa, o edital volta a ser assinado em 1º de fevereiro de 2018, nas folhas 117 pelos secretários municipais Marcos Galvez, Rosilene Camargo Pazinato e Joelma Maria Silva Silveira. Considere-se que, em análise do termo editalício, o instrumento contratual não se verificou de forma concreta como seriam atestado o fornecimento dos serviços, limitando-se a cláusulas 11ª, forma de pagamentos nas folhas 125, a mencionar que a Prefeitura efetuará os pagamentos à contratada no prazo de vigência contratual de 28 dias contados à data do recebimento da nota fiscal /fatura, desde conferida e atestada pela área competente. O não traz nenhuma segurança e efetivação do cumprimento do contrato. As folhas 132 contesta o aviso de licitação marcada para o dia 16 de fevereiro de 2018 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 31 de janeiro de 2018. Não consta publicações na imprensa oficial do município e em jornal de circulação local ou de grande circulação.
Observando o processo da ata da sessão pública, anteveio na ordem cronológica a abertura dos envelopes presentes na empresa Crux, consta como pregoeira Lídia Maria Souza Ramos Firmani, advogada comissionada, folha 137, e equipe de apoio compostas por Elaine Aparecida Leperini Peire, advogada comissionada, Adriana Ferreira Pinto, servidora efetiva, e Camille Stefani Gomes, servidora efetiva. E vencedora do certame, a Cruz com valor anual de 690 mil. As folhas 137 não se encontram dispostas nas assinaturas dos participantes conforme as folhas 134 e 136. Não se sabe o motivo, mas após a realização do certame e com a notícia da improbidade, a servidora Adriana Ferreira Pinto pediu exoneração do cargo na Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões. A comissão visitante foi designada pela Portaria 6/2018 na Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões. As folhas 138 iniciaram-se a fase de documentações, pelo que consta dentre as assinaturas, exigem o nome de André, possivelmente o controlador interno do município de Bom Jesus dos Perdões. André Luiz Borro Sossolotti, que atuava como presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, conforme a portaria flagrante da incompatibilidade com a função pública de fiscalizar de controlador interno. Proposta de preços: a Crux, folha 154/155, Life, folha 157/159. As folhas 186 consta da primeira comunicação por correspondências e e-mails na qual o setor de compras envia o e-mail para a Crux, cujo endereço de e-mail, estranhamente, a empresa não dispôs anteriormente no processo, ou seja, não há notícias que se passou efetivamente o seu endereço de correspondência eletrônica. Pedindo para que seja aprestado o objeto em até 10 dias. Consigne que a licitação ocorreu no dia 16 de fevereiro e a comunicação é do dia 19 de fevereiro. Assim, então, não respeitando o prazo de 5 dias para a efetivação, homologação, prazo esse destinados a eventuais interposições de recursos, inclusive por terceiros. As folhas 187/188 constam da proposta dos mesmos termos digitalizados na proposta das folhas 154/155. Porém, salta aos olhos e foge da regra licitatória e-mail encaminhado em 19 de fevereiro de 2018, em que consta: encaminhado nossa proposta de preço atualizada referente ao pregão presencial 25/2017. Contudo, acompanhado a cronologia dos documentos juntados do certame, verifica-se que o fato da adjudicação ocorreu no dia 28 de fevereiro de 2018. Sendo assim, tempo suficiente para a interposição de qualquer recurso, homologação e adjudicação, férias, feitas os mesmos atos e subscrita pelo prefeito Sérgio Ferreira nas folhas 194. A imprensa oficial do município, folha 197, constou apenas a homologação e a adjudicação do objeto licitado em favor da Crux, datado no dia 6 de março de 2018, o que se reitera não ocorreu quando do seu chamamento. O instrumento contratual das folhas 198/200 foi assinado pelo prefeito Sérgio Ferreira e os secretários Oslenes Camargo, Pazinato, Marcos Talvez e Joel Maria da Silva Silveira. Considera-se que um dos principais objetivos da licitação é a alocação de um aplicativo denominado Bom Jesus dos Perdões na palma da mão, disponível para o sistema Android e o iOS, onde em tese o cidadão oferta reclamações e informa buracos nas ruas, pede de troca de lâmpadas, etc. Ou seja, existia na Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões um sistema mais completo prestado pela empresa 4R pelo valor aproximado anual de R$150 mil por ano. Com a expiração do contrato, a administração licitou um novo sistema, sagrando a vencedora, a empresa Crux, com o objeto acima especificado. O sistema 4R também dispõe do aplicativo com as mesmas ferramentas do novo sistema implantado pela empresa Crux. A informação que se guarda é de que no exercício de 2017 eram pagos anualmente à empresa 4R cerca de R$15 mil mensais, prefazendo um total de R$180 mil anuais aproximadamente. E que se nenhuma justificativa ou aumento dos serviços, a 4R foi
recontratada pelo prefeito Sérgio Ferreira pelo valor de R$40 mil mensais, perfazendo o valor anual de R$492 mil, em aumento aproximado de 273%. Contratada a Crux em 2018, em fevereiro de 2018, a Prefeitura abriu o certame na modalidade de tomada de preço sobre o tombo número 203/2017 para 16 de março de 2018, para a contratação de serviços correlatos cuja medição, ou seja, o efetivo cumprimento do serviço para o pagamento das faturas, não se opera por inviabilidade técnica inexistente em meios de aferir e consta a prestação de formas efetiva. Valor esse estimado em R$690 mil, com uma elevação aproximadamente de 400% em comparação ao valor anteriormente pago até 2017, sem apresentar nenhuma justificativa para o aumento do preço. A licitação teve ainda seu objeto fracionado, porque aplicativo similar ao da palma da mão já está sendo pago pela empresa 4R pelo município de Bom Jesus dos Perdões, também disponível para o sistema Android e iOS. Sobre o aplicativo disponibilizado pela 4R com suas ferramentas, existe uma matéria jornalística gravada em vídeo durante o gestor anterior. Por fim, e não menos gravoso, é o fato de, logo após a contratação da empresa Cruz, a empresa 4R também foi recontratada para a prestação de serviços de sistema de software. Valor muito superior ao seu contrato anterior, prestando o mesmo serviço, pelo que não se justifica. Foram convocados funcionários do setor de licitação para prestar esclarecimentos e desfeitos pelos fatos, pelo presidente da comissão, Antônio Marcos Frauzinos, constando com a presença dos vereadores subsecretários. Foi solicitado que os advogados Carlos Henrique da Silva e Marcelo Murilo de Almeida Passos ajudassem na condução dos trabalhos e nas oitivas ad hoc por tratar de questões mais técnicas e dirigidas a pessoas técnicas lotadas na Prefeitura Municipal no setor de licitações. Extrai-se dos depoimentos anexos que os membros da Comissão de Licitações não souberam explicar de forma clara como se deu a confecção do processo, questionados por fase externa, não souberam explicar como as propostas orçamentárias foram encartadas no processo, já que não existe nenhuma comunicação de envio e recebimento. Apurou-se que o processo fica restrito a um círculo de funcionários e que não contou com a participação efetiva de todos os membros da Comissão Permanente de Licitações. Não existem parâmetros para a medição dos serviços contratados e consecutivos, parâmetros para o pagamento aos eventuais serviços prestados pela referida empresa. Não sobreveio apontamento algum do controlador interno da Controladoria do município de Bom Jesus dos Perdões, André Luiz Bolso Solote, e o mais grave, há notícias que o mesmo teria participado da comissão de licitações como presidente nesta licitação, sendo remunerado pelos cofres municipais para desempenhar essa atividade extraordinária. Diante desses graves ilícitos praticados, que em tese podem configurar diversos crimes e improbidade administrativa contra o patrimônio público e contra a administração pública municipal, respeitosamente requerem a Vossa Excelência que seja determinada a apuração cabal desses fatos nas esferas civis e criminais. Termos em que pedem deferimento. Bom Jesus dos Perdões, 23 de setembro de 2018. Vereador Antônio Marcos Frauzino, Edson de Souza Lima, Antônio da Silva Pedroso, Paulo Sebastião Bueno, Rosângela da Silva Pavani Escudeiro, Carina Celeste Moura, Hélio José Viana Gonçalves. Lindo, senhor presidente. Ufa, obrigado, vereador. Nós, vereadores, os requerimentos 29, 33, 34, 35, 37 estão em discussão para falar sobre os requerimentos. Requerimentos em votação. Fazer votação geral. Se tiver algum vereador contra algum requerimento, que me fale, por favor. Requerimentos em votação. Vereador Antônio da Silva Pedroso. Aprovado, presidente. Vereador Antônio Marcos Frauzino. Aprovado.
Bruno Fernando. Aprovado. Edson Souza Lima. Aprovado. Hélio José Viana. Aprovado. José Estevão. Aprovado. Luiz Estevão. Aprovado. Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Vanderlei Bocuzzi. Aprovado. Desculpa. Requerimentos aprovados por unanimidade pelos vereadores presentes. Senhor segundo secretário, proceda a leitura do expediente de terceiros. Câmara dos Deputados. Gabinete do Deputado Federal Humberto Mansur, MDB, São Paulo. Ofício destinado a Sua Excelência o Senhor Prefeito Municipal de Bom Jesus Perdões Sérgio Ferreira e Vereador Municipal de Bom Jesus Perdões Senhor Antônio da Silva Pedroso. Assunto: recurso destinado a custear a Secretaria de Saúde. Senhores, tenho a satisfação de informar a Vossas Excelências que, após interceder junto ao Governo Federal, consegui destinar ao município de Bom Jesus Perdões R$150 mil para custear a Secretaria de Saúde do município. Por motivos diversos, o recurso virá assinado como emenda do relator geral. Na qualidade de representante do povo, reafirmo minha elevada estima e distinta consideração por este município e espero que o recurso auxilie os munícipes em suas necessidades básicas. Coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. Beto Mansur, deputado federal. Prefeitura Municipal de Bom Jesus Perdões. Secretaria Municipal de Turismo. Apraz-me cumprimentar Vossa Senhoria e, na oportunidade, solicitar que a Câmara Municipal indique 2 membros, sendo um titular e outro suplente para compor o Conselho de Turismo, no aguardo de suas prontas providências. Certos de podermos contar com seu apoio, elevamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Sem mais para o momento, Ana Lúcia de Almeida, coordenadora de Turismo. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Bom Jesus Perdões, prédio Bom Jesus. Ofício número 026 de 2018. Bom Jesus Perdões, 18 de setembro de 2018. A Ilustríssima Senhora Carina Celeste Moura, presidente da Câmara Municipal. Encaminho por meio deste o balancete da receita e despesas referente ao mês de agosto de 2018 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Bom Jesus Perdões, prédio Bom Jesus. Sem mais para o momento, reitero os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Viviane Jesus de Lima, diretora de benefícios. Terminado. Obrigado, vereador. A tribuna está à disposição dos nobres. Por favor. Muito boa noite, senhoras e senhores. Em relação a alguns requerimentos que eu fiz, um deles que mais chama atenção é o do sonho de 20, 30, 40, 50 anos, que é o da iluminação da Avenida Bom Jesus. Ali está uma incógnita, né? Está meio difícil. Então eu fiz um pedido ali do material, foi alegado que em relação a uma lâmpada, espiga que não encontra no mercado, em relação à iluminação, em relação ao material, em relação à firma, se a Rota das Bandeiras está ajudando ou não, entendeu? Porque já era para ter começado no dia 27 de julho, tá? Então já se passaram quase 2 meses. Então, muitas vezes a gente, como cidadão, melhor não fazer, deixar do jeito que está, do que fazer as porcarias que faz a cidade. Então, muitas vezes, não é um tapar um buraco, é um sonho de todo mundo, é sonho. Aí não sabe se vai até o Santo ou não, se vai até a frente do D'Artagnan. Então, não tem um projeto fixo, firme. Então, gostaria que os nobres edis acompanhassem com carinho essa obra, entendeu? Para verificar direitinho, para não acontecer igual aconteceu debaixo da ponte, ali no Caicã, que colocou uma grama aqui, coloca aqui e cai ali. E tudo que tem sido feito, é tudo muito mal feito. Então, antes de gastar o dinheiro, a gente observar,
a gente acompanhar, eu que estiver errado, a gente vir aqui na Câmara e barrar, entendeu? Porque é o sonho de todos, iluminar aquela avenida, é o sonho, tá? Não é um valor tão alto, 274 mil, entendeu? Mas era para ter começado dia 27, mas antes que comece a fazer a porcaria, é melhor não começar, entendeu? Então, muito obrigado, tá? E boa noite. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, público presente, internautas. Eu gostaria de falar algumas coisas na minha fala aqui, que eu venho a essa tribuna. E é importante a presença de muitas pessoas hoje aqui, nós ficamos felizes. E é importante que a população venha mais vezes, como estão vindo nos últimos dias, nas últimas sessões. Isso é importante para mostrar que a democracia e a participação da nossa cidade está sendo bem vista, né? E olhando a cada vereador, tanto o que está falando, a participação de todos, isso é importante a população vir. Eu começo a minha fala de encontro do que o Antônio fala, que nós não sabemos até onde que vai a iluminação, assim, no ano de 2013 foi feito um pedido nessa casa, na época eu era vereador, e o vereador Paulo também está aqui, a Rosângela que hoje está ausente, e o vereador Deco. Nós lembramos que o governador na época fez descreveu um pedido aqui, um pedido nosso, que a marginal seria estendida até a Rua da Indústria. É outro sonho também que todos nós vereadores e toda a população pensa nisso, né? Porque isso também é uma coisa que a gente... Eu acredito que a iluminação não virá até o final da antiga marginal ali, né? A marginal Bom Jesus. Eu acredito que ela vai chegar quase aqui, acho que no D'Artagnan, se não me falha a memória, né? E vai ficar um pedaço para lá que acho que não vai ser colocado. Mas isso é uma coisa que nós temos que buscar informação, foi feito o requerimento e trará a resposta nossa. Licença um pouquinho. No projeto, eu até pedi para olhar e eu olhei também. Ele na parte ali do santo, ele não vai fazer cobertura. E o pedaço, uma parte também que segue a Avenida Bom Jesus também, vai pegar do D'Artagnan uns 10 metros, entendeu? Então não vai iluminar por completo, vai fazer um serviço incompleto, pelo que eu estava lendo, entendeu? Certo. Obrigado. Eu queria, na data de hoje, parabenizar, né, por ter concluído a Avenida Antônio Ramos, uma obra que foi feita, um projeto no ano de 2016, por repasse de alguns deputados, onde foi dada algumas emendas, e o governo atual concluiu a obra na data de hoje. Então, parabéns aí, em especial ao engenheiro Jorge, que vem destacando e vem dando uma atenção não só a mim, mas como a todos os vereadores, e empenhado para que essa obra fosse realizada, né? Demorou tanto, né? Os moradores daquele bairro sofriam tanto, e hoje podemos parabenizá-lo, que a obra está concluída, e agradecer que aqueles moradores tenham a felicidade de se transitar como nós, como toda a população. Falar um pouquinho também referente sobre o lixo, os caminhões de lixo, na qual há 3 semanas está sendo trabalhado só um caminhão de lixo. Então vocês podem ver que algumas ruas não estão sendo retiradas os lixos, né? Tanto no bairro Vista Alegre, né? Marf 2, eu recebi telefonema daquele bairro, e algumas ruas centrais aqui no município, Serra Negra também, na estrada da Serra Negra, perto do Águas de Atibaia, também fazem em torno de 15 a 20 dias que não está sendo retirado o lixo daquele local. Então, esse vereador, e com demais apoio de todos, eu acredito que o Jorge, hoje não está presente aqui, mas que possa ser feito essa coisa o quanto mais rápido possível. E aproveitando também, referente a
quando a gente está falando de lixo, a gente tem que falar, por muitas e muitas vezes, nós já falamos de buraco e outras coisas mais. Eu estive indo para a Cachoeirinha alguns dias atrás e sabemos que a estrada da Cachoeirinha está intransitável, né? Estamos aí no mês de setembro, já estamos próximos ao final do ano, outubro, novembro, dezembro, e o calor já está intenso, né? A gente está vendo aí que está tendo dias quentes, e com certeza aquela via vai ficar muito mais movimentada devido à cachoeira. O pessoal vai lá para tomar um banho de água, e aquela estrada a gente vê que é uma estrada que ainda não teve um cuidado com essa atual administração. Então é um pedido desse vereador com os demais vereadores. E aproveitando, vocês podem ver, eu vou falar um pouquinho, porque tem pessoas, hoje a rede social é a coisa que chega mais perto a todo mundo. E tem alguns engraçadinhos que monta e não tem a coragem de se pôr a sua foto e falar quem é. Eles ficam atrás de fake news, né? Como eu já falei em algumas oportunidades. Então tem alguém aí que é fake, que nós já sabemos também quem são esses fake. É importante que vocês que estão assistindo agora fiquem sabendo que eu, como vereador, não tenho medo nenhum das coisas que vocês falam de mim, e acredito que falam de qualquer um de nós vereadores. Porque tem alguns fake que falam que eu faço serviço de assistencialismo, que eu faço serviços que não é da minha função. Realmente eu posso ser que faço, mas eu não viro a costa igual essa atual administração vira, que nem atender a população atende. Que nem atender a população atende. Porque todos os dias, se nós abrirmos as redes sociais, nós vemos que a administração não atende. Uma administração que fica escondida atrás de um gabinete. Uma administração que não sai para a rua para ver o problema de saúde, para ver o problema de lixo, para ver o problema de buraco, para ver o problema de merenda, de escola, de semane, de educação, de ônibus que vai papai e outras coisas mais. Hoje eu tive o desprazer, vamos dizer assim, e estamos aqui, e vocês podem estar vendo, na qual eu liguei para todos os vereadores, se pudessem me acompanhar. Eu peço desculpa perante a tribuna aqui, que eu acabei não conseguindo falar com o Bruno, para que me acompanhasse lá no setor da merenda escolar. A merenda escolar, vocês estão vendo aí um carro da marca Voyage. Se vocês prestarem atenção, ali atrás no bagageiro tem melancia. De estar carregando o fornecimento sendo levado em carro pequeno, para que as crianças não ficassem sem alimentação na data de hoje. Porque o caminhão que faz o transporte da merenda escolar para as escolas municipais e estadual, na qual a prefeitura também repassa, todos esses alimentos, volta para mim, Rodrigo, todos esses alimentos que vocês estão vendo na caixa verde, essas caixas no chão, não podem ser levadas na data de hoje às escolas, porque não tinha veículo. Não tinha veículo. E o nosso coordenador de frota, que chega em Bom Jesus dos Perdões a meio-dia, que mora em São Paulo, capital, que é um cargo comissionado, vindo através de pedidos de outros cargos comissionados, que essa atual administração coloca, que não tem comprometimento, não tem sim a educação de atender, não tem o prazer de pegar o telefone e ligar para o vereador e falar que está resolvendo. Eles sabem falar mal de nós. Eles saem aí nas rodinhas do grupo deles, fala que os vereadores não deixam trabalhar. Fala que a Câmara não deixa
que os vereadores ficam fazendo igrejinhas. Fala que os vereadores não aprovam nada. Fala que tal vereador tem comprometimento e não tem sim a sabedoria de atender. Sabe, hoje teve que diretor sair da sua unidade para ir lá na merenda escolar para que as crianças não ficassem sem ser atendidas. Tá? Então quando alguém fala que esse vereador é agitador, que esse vereador planta mentira, que esse vereador faz alvoroço, que esse vereador faz agito, esse vereador faz agito mesmo. Está aí a prova, está aí o comprometimento. Hoje esteve presente comigo a presidente, a Karina, teve o vereador Pedroso comigo. Os demais vereadores estavam em seus compromissos, foi ligado, mas não puderam me acompanhar. Mas acredito que é um descaso e todos eles têm esse apoio à minha pessoa. Então, senhor prefeito, e eu falei com a secretária da Educação, eu falei sobre esse problema para ela. E o nosso coordenador de frota tira sarro de nós. Ela também tira. Ele tira sarro, mas ele não tem peito aberto para atender cada um de nós. Essa administração que não tem compromisso, essa administração que não faz para o povo, que fica só em igrejinha, em reuniãozinha, em parte jurídica, em parte sim administrativa, atenda a população. Primeiramente, o político, para ser um bom político, tem que gostar de gente e fazer para a gente. É isso que o político tem que fazer. Tá? Então, vereadores, a gente acaba perdendo. Eu, presidente, quando eu venho para uma sessão, Paulo, eu lembro que o senhor falou um dia aqui, que o senhor é muito católico, e eu conheço o senhor há tempo. Eu estou pegando o senhor como exemplo, e graças a Deus todos nós temos a sua religião diferente da religião que seja. Mas eu acredito e tenho a certeza, Deco, que todos nós que estamos aqui, todos que estão assistindo, quando a gente levanta, a gente agradece a Deus pela vida que a gente tem. E eu fico triste, presidente, de ter pessoas que não têm compromisso e comprometimento, que foram eleitos, Dinho, para servir a população. Quando a gente ganha uma eleição, a gente tem que servir, a gente tem que abrir o coração. Tem hora que a gente deixa a nossa família, a gente deixa o nosso prazer em fazer para a nossa vida, para atender. Ontem, e eu volto a falar aqui, eu estava me esquecendo, que ontem, no domingo, o coordenador das ambulâncias teve que se desdobrar, Paulo, em 10, para que os pacientes novamente não ficassem sem ser atendidos na data de ontem. Porque domingo, era 2 horas da tarde, eu estava ali no barracão. E o mapa que é feito dos pacientes não estava em ordem porque não tinha carro para levar no dia seguinte. Então, presidente, quando a turma fala da senhora, eu não estou aqui para defender, não. Eu sei o quanto que a senhora levou esses 2 anos aqui para atender a comunidade, para fazer o nosso trabalho e levar essa Câmara bem feita. Hoje, a administração lá de baixo fala mal de nós, fala mal que nós não aprova nada. Cada vereador tem um compromisso e hoje nós estamos completando quase 2 anos de uma administração que não fez nada para a população, não atendeu a comunidade como tem que atender. Um serviço social que acabou no município, uma educação que acabou, Deco, com o projeto da natação, que acabou com o judô, que acabou com o karatê, que acabou com o semane. Então, é importante a gente falar. Tem hora que a gente fica preso com a boca, mas para essa administração a gente tem que falar com o peito aberto, uma administração que não faz um fake news que fica por trás, uns fake que fica degredindo a nossa imagem. Seja homem e mostre a cara, porque eu falo e não tenho medo. Obrigado, boa noite. Só para lembrar também, deixar para a população claro, nós pedimos a quebra dos IPs e dos fakes, que eu contratei um advogado, já estou no Ministério Público, para que a gente possa fazer o levantamento
Isso em particular, tá? Nada pela Câmara. Vão ser quebrados, vai ser quebrado esses IPs e nós vamos descobrir quem são os fake news que estão difamando para poder fazer o que tem que ser feito e provar o que eles estão falando. Alguém mais usa a palavra? Permite a palavra, presidente. Com a palavra do Pedroso. Fala, Pedroso, fala bonito, ó. Aí, presidente, vamos caçar. Fala pro prefeito sair da área catrar. Pronto, tá ficando. Meu Deus. Só vai estar muito. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Presidente. Boa noite. Meu Deus, liga aí. Eu só vim aqui fazer um agradecimento ao público aqui pela verba que nós conseguimos através do PMDB para a nossa saúde municipal, saúde global. O povo sabe também que está morta, né? Mas a gente conseguiu o recurso através do presidente, do Nando Pinheiro. Eu vim aqui avisar vocês que 150 mil conseguiu para comprar algumas coisas que estão faltando para a saúde. Quanto a falar da administração, não tem mais o que falar. Nosso amigo Hélio falou de tudo. E já tem falando também desde o começo do governo dia. Então não tem que falar. Quero dizer, vereador, que nós também estamos nessa briga todos juntos aí, para que o povo seja bem atendido no local está sendo. Mas então, muito obrigado ao Beto Sur aí pela verba destinada à saúde, no qual eu já tive no posto de saúde, falei com a secretária, vou acompanhar e volto para dizer para vocês aqui o que foi adquirido nessa verba, para onde foi essa verba. Boa noite a todos e tenham um bom descanso. Obrigado, vereador. O prefeito não dá nem para vereador para nós. Tem que fiscalizar, senão ele paga a conta desse dinheiro. Só para fazer santinho. Ele mais um vereador. Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos vereadores, público presente. Quero registrar a falta da vereadora Rosângela, nossa nova companheira, faz falta aqui nesse plenário. E dar uma boa noite também às pessoas que assistem a gente pela internet. Quero só primeiro cumprimentar aqui ao vereador Bruno pelo projeto do Canudinho. E a gente tem, isso aí que você fez, não, vereador, é só uma pequena parcela do que a gente tem que discutir no município. Gente, a gente tem todos os problemas da cidade, nós temos vários assuntos para tratar, mas também a gente não pode esquecer dos outros problemas que a gente tem que ter na cidade. A questão de sustentabilidade, desenvolvimento social, desenvolvimento sustentável é o assunto mais debatido em todo o mundo. Teve a Rio 92, teve a Rio mais 20, e na nossa cidade nós temos que ter, nós, autoridades e o governo, tem que ter um compromisso com o desenvolvimento sustentável da cidade. Aí você pensa, puxa vida, mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Tem sim. A roupa que você veste, a água que você bebe, o alimento que você come, o teu trabalho, tudo. A cama que você vai deitar agora é feita de madeira, a madeira vem da natureza. A roupa que você veste vem da natureza. Tudo que nós damos hoje, a gente só tem a nossa pele. Tudo que envolve a gente, nós estamos extraindo da natureza. Essa energia vem da natureza. O material de construção que for construído aqui nessa casa, tanto as paredes como essa parte de madeira, tudo vem da natureza. E isso uma hora vai acabar. E nós temos o compromisso de cuidar do nosso futuro, porque alguém cuidou do nosso futuro aqui. E a gente tem que ter políticas públicas para esse assunto, sim. Vamos tratar de todos os assuntos naturais, mas também vamos tratar da nossa cidade. Nós temos que ter a nossa pequena responsabilidade. O presidente da República não vai conseguir chegar aqui na nossa cidade para resolver os nossos problemas. Nós estamos aqui, fomos eleitos para isso. Nós, vereadores, somos os mais próximos dos problemas para resolver. Então nós temos que ter também essa questão de consciência ambiental. Ah, mas é uma coisa de sonho. Não é, gente, é questão de emergência. É questão única para nós. Nós temos aqui na nossa região, em Bom Jesus, casas sendo construídas próximas de ribeirinhos. E isso vai ter um reflexo lá na frente, porque aquele esgoto é jogado no rio. Ah, mas isso aí não tem nada a ver. Claro que tem. Uma hora o petróleo vai acabar. Uma hora não vai ter mais terra para plantar. E a gente vai fazer o quê? Nós vamos comer vento? A gente sobrevive da natureza. A natureza é a nossa fonte de sobrevivência. Nós temos que cuidar. A primeira coisa que a gente faz quando está no evento é já repararam no evento, quando a gente está no evento e que 1000 pessoas saem do evento, você olha no chão. Vários papéis jogados,
copos descartáveis, latinha. Nós não temos a consciência de propor isso também, que a administração tem que colocar isso próximo também. Cada um tem que fazer a sua parte. Eu não vou esquecer de um jogo para Japão, na Copa do Mundo, Japão e um outro time que eu me recordo, quando terminou o jogo, que a imprensa entrou no estádio, metade da parte, não sei se era a Bélgica ou a seleção que estava com eles, estava tudo sujo, cheio de copos descartáveis no chão. A parte do Japão estava toda limpa. Questão ambiental, e nós temos que ter essa consciência também. Tá? Então nós temos que pensar assim, em projetos de políticas públicas para o meio ambiente. Isso é importantíssimo. Eu vou bater sempre nessa tecla, convido vocês para estar com a gente também, e eu quero que o governo apresente propostas para isso. Tem que ter fiscalização civil no nosso município, estão comprando terreno de 3 mil metros, pica, vende lá no meio do mato e joga a responsabilidade para a prefeitura. Tem que levar água, luz e um monte de coisa. Então, isso é questão ambiental. Nós aprendemos na escola e não podemos esquecer disso aí. Isso é sério, é sobrevivência. Assim como os outros problemas que a gente tem também. Eu queria cumprimentar também o Marcos, morador do Jardim da Operária. Ele mora na rua de Maratona Ramos. Já conversei com o Bruno Marcos sobre a sua situação e ele chamou a atenção para uma parte que eu não tinha reparado, e é isso que vocês têm que fazer. Procura o vereador e relata os seus problemas. Ele falou que na rua, o cruzamento da São João, a Maratona Ramos e Nossa de Fátima não tem faixa de pedestre. Então passar o ônibus, carro, principalmente nos horários de pico, está muito perigoso. Tem vídeo aqui, e no vídeo de 30 segundos mostra ali a situação que é e pode ser amenizada com a pintura de faixas pedestres. Então eu pedi para o Bruno, que mora na rua ali, já se prontificou, mas está aí, vai fazer o pedido oficial para o secretário e fazer por escrito, para a gente poder dar essa resposta para você. Para finalizar, cumprimento sim a fala do Hélio. Nós temos o compromisso de estar aqui, não podemos virar as costas para o povo, e o governo já tem que entender: se aquela peça não funciona, troca. É o único jeito que tem que fazer. Pneu furou, não tem como dar um carro pneu furado, tem que trocar. E isso, cabe ao governo, senão vai continuar apanhando aqui e vai continuar falando que os vereadores estão perseguindo. Os vereadores não estão perseguindo, os vereadores estão apontando o problema onde está a irregularidade. Isso é o nosso dever, é o nosso compromisso. Fomos eleitos para isso, então não tem que achar ruim. Nós estamos ajudando. Pelo contrário, tem vários assuntos aqui. Se você perguntar para qualquer um dos vereadores, cada um tem um problema para relatar. Então essa é a função. Ouça o vereador, tenha o diálogo, escute a gente. Né? Só que o que me causa estranheza, eu queria pedir de todo o coração que entendam o que eu vou dizer aqui. Algumas pessoas podem interpretar mal o que eu vou dizer, mas eu preciso dizer que eu não gosto de injustiça também. Eu sou uma pessoa que eu sou transparente. Se quiser me criticar, pode me criticar, mas eu não posso ficar calado diante de algumas situações. Eu fico triste quando a gente vem aqui, o Hélio foi super feliz hoje, foi uma das melhores falas tuas. Você não vira após o povo. Domingo, 2 horas da tarde, lá no barracão, fazendo o seu trabalho. Eu fico triste porque nós não temos a voz do governo. A gente fala, aponta, e a gente não vê o governo falar. A gente não vê. Só que, gente, agora eu pedi para vocês, o que eu pedi para vocês? Nós estamos no parlamento. Isso aqui é um parlamento, é onde tem que ser discutido assuntos de vocês. Quem é da base tem que falar, a oposição também tem que falar. Portanto, aqui só está se ouvindo a voz da oposição. Ninguém está ouvindo a voz da situação. É isso que eu pedi para vocês. Eu não estou bravo, eu estou pedindo bom senso. O Bruno não consegue falar. Por quê? Gente, eu estou pedindo bom senso porque nós não temos a voz do governo. Então temos o bom senso. Aqui é um parlamento para isso, a democracia. Assistam outras sessões, assistam o Senado, assistam a Câmara dos Deputados. A base fala e a situação fala. Vocês estão tendo o privilégio de estar aqui frente no parlamento. Não tem que ter as duas versões. Eu também não concordo com o governo. E eu, Flávio, eu não defendo o governo. Eu critico o governo também. Só que eu queria que a base falasse para a gente poder ter a réplica. Nós estamos em questão eleitoral, ouça o debate na televisão, réplica, tréplica, a sua fala. E isso é democracia e tem que ter aqui no parlamento. Nós estamos calando a voz da base, nós estamos sendo injustos. Ele tem que ter o poder da fala sim, nós temos que respeitar e deixá-lo falar. Mas quando ele não pediu para mim falar, eu estou observando isso. Quando ele vai falar, você não tem voz. Os gritos os gritos abalam a voz do Bruno. Então, da próxima vez que ele pedir a palavra, Bruno, agora eu digo a você e peço que traga informação do governo, quando a gente fizer o questionamento, pega você ou o Lula e fala. Vem na tribuna e fala. Que eu tenho certeza, gente, olha,
precisamos contar com o consenso de vocês, isso é democracia. Porque nós também temos que ver outra parte. Diga uma parte só. Uma parte, por favor. Em relação a isso daí, desde que começou tudo isso, em outubro, ele não fez uma reunião, não foi conversado, não foi feito nada, entendeu? Ficou uma intriga, entendeu? Então ele não quis saber o que você está pensando, o que eu estou pensando, o que a Karine está pensando, o que os outros estão pensando, entendeu? Não, vereador, aqui no regimento interno nós temos um dispositivo, o presidente pode conceder ao prefeito, se ele quiser, ele pode pedir 20 minutos e vir usar a tribuna e falar, ele tem que vir falar também. Porque é o seguinte, ele é uma obrigação dele, ele tem que vir falar sim. É isso. Mas todos têm que vir falar. Bom, mudando de assunto, quero convocar a vocês para que no próximo sábado, dia 29 de setembro, olha gente, eu só falo de democracia. É isso. Eu critico democracia. Tem que ouvir as duas partes. As duas partes têm que ser ouvidas. No próximo sábado, dia 29 de setembro, às 11 horas da manhã, nessa casa, vai haver aí a entrega do título de cidadão ao deputado Edmir Chedid. Convido a todos a estar presentes aqui na Câmara Municipal no próximo sábado, às 11 horas da manhã. A gente vai estar entregando o título de cidadão. Convido os novos parceiros, vocês e o internauta, a estar presente aqui. O deputado Edmir Chedid vai estar sendo entregue aqui o título de cidadão mesmo, e a gente vai estar orgulhoso de conta com a presença de vocês. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Posso fazer uma fala? Por favor, Dá vereador. licença. Fica meio difícil, o vereador Dinho, porque assim, ele nunca nos deu atenção. Nunca. É muito difícil. Sim, eu concordo. Tanto que na minha entrevista que eu tive lá com o PIC, na BJB TV, eu desafiei o prefeito. O Rodrigo, super profissional, ele pegou, não estou sendo advogado, eu estou falando o quê? O Rodrigo pegou, perguntou tudo que eu tinha que falar. Tudo que eu disse na entrevista na BJB TV era para o prefeito ter falado. E eu desafiei ele na rádio, falei, prefeito, venha falar o povo que eu vi você. Vai na rádio, vai no PIC e venha depois falar. Prefeito tem que falar. O Hélio Gonçalves falou, não, o vereador Gonçalves falou uma coisa que é verdade. O prefeito não pode se esconder. Mas o povo não está querendo conversa, o povo está querendo comida, está querendo água, saneamento básico, entendeu? Obrigado. Eu quero parabenizar o vereador Bruno pelos projetos apresentados, vereador, que eles são de grande utilidade, né, na nossa vida. Eu quero também agradecer, calma, ficar mal os olhos aí. Secretário Jorginho, por atender, eu acredito, não só a mim, mas todos os vereadores, pela atenção que eles nos deu no esgoto a céu aberto que teve ali na Cachoeirinha, e ele foi comigo, com pronto atendimento para tentar resolver essa situação. Alguém mais falar a sua palavra? Vereador Deco? E aí, é só pegar um pedacinho da fala do Hélio, que só para esclarecer para as pessoas, quando ele disse que acabou a natação, o judô, o judô antigamente ele fazia parte do programa Mais Educação, que foi com muita dificuldade, mas foi implantado pelas diretoras através da secretária da Educação na época, e hoje realmente o judô ele não está mais no Mais Educação, ou seja, as crianças elas ficavam o dia inteiro na escola e uma parte do dia elas faziam algum tipo de esporte, ou dança, ou judô, entre outras atividades culturais. Mas, assim, dizer, só para esclarecer, tá? Dizer que acabou, não acabou, porque no centro esportivo, de segunda e sexta, acontece as aulas no judô, não nas escolas mais. A natação ela volta em outubro agora com o retorno da piscina, né, e as aulas de karatê acontecem de quarta-feira. O único questionamento é que esses professores eles estão como voluntário, mas eles não perderam o seu espaço, não perderam os seus horários, porque são bons professores, mas eles estão com um contrato assinado como voluntário, porque vai ser feita uma nova reorganização para ter um chamamento público. Então, esses professores eles vão é uma lei agora universal isso aí no Brasil, né? E aí, através do chamamento público, eles vão ter o direito de receber
e como dar continuidade nas aulas. Esse chamamento público já está sendo providenciado. Então, as atividades não deixarão de acontecer no centro esportivo. Nas escolas, acredito que voltará, e é uma luta e é um empenho para que consiga novamente o judô, entre outras atividades voltadas da escola. Eu quero só deixar claro aqui também, aquele projeto de lei que foi de minha autoria sobre as placas, nomenclaturas das placas, que tem alguns empresários que já fez a doação dessas placas, eu andei junto com o prefeito, assim que ele sancionou a lei, o decreto pronto. Aí eu pedi para que ele retornasse, porque ainda, eu não posso instalar nenhum tipo de placa ainda, né? Ele mandou o seguinte: informa a administração municipal, essa igreja, Casa de Leis, conforme requerido, será realizado estudo junto ao setor responsável para a elaboração do decreto municipal executivo para regulamentar a aludida lei. Eu mandei o decreto junto já, para poder agilizar, para poder fazer a implantação dessas placas, porque eu tive uma doação dessas placas. Só que eu acho que não veio, daí está dificultando o nosso trabalho. A palavra é do Bruno. Boa noite, presidente, nobres vereadores. Falar um pouco rápido sobre os projetos de lei que eu protocolei. E foi o que o Dinho falou, né? A democracia, a educação, o respeito. Eu acho que isso faz parte de uma casa de leis, né? E também gostaria de falar que eu protocolei a lei referente aos canudos, que a gente vai estar discutindo junto com os vereadores na reunião das comissões, e também sobre lei municipal não existe. O senhor não é vereador para saber sobre isso. E o Setembro Amarelo, que é uma ação junto da Secretaria da Saúde. Deixa o vereador falar, por favor, gente. Deixa o vereador, por favor, prosseguir. Uma professora voltando para a educação, que mundo nós estamos. O Setembro Amarelo é uma ação realizada pela saúde que previne o suicídio. A gente tem que trazer isso à tona, está conversando, explicando, porque a gente sabe que a prevenção do suicídio é a explanação desse tema. Então eu entrei com esse projeto de lei para a gente estar discutindo também dos vereadores. E hoje também eu peguei a assinatura de todos os vereadores para a gente estar instituindo também aqui no município o Novembro Azul. O ano passado a gente instituiu o Outubro Rosa e agora a gente está fazendo o Novembro Azul, que o ano passado a gente já fez palestras aqui nessa casa. E a gente falando em educação, e o Instituto Educar, ele está trazendo sexta-feira agora, a partir das 19h30, lá na Prefeitura Municipal, uma palestra para receber informações sobre bolsas de estudos. Então, para aqueles que querem cursar uma faculdade, que queiram melhorar de vida, queiram ter mais educação, mais respeito, mais dignidade, venha participar dessa conversa com o professor Rodrigo Parras, e você pode fazer inscrição gratuita para o Vem Pra Uni e para o vestibular também da Unifaat. E além disso, quem estiver presente vai concorrer a bolsas de estudos do valor 100% e 50%, que são oferecidas pelo Instituto Educar Brasil. Então a gente está convidando todos aqueles que sabem e entendem que a educação é prioridade. Terminado, presidente. Boa noite. Obrigado, senhor. Só isso que a gente pediu. Eu só quero deixar uma observação, porque eu não sei se a população já viu, a parte da mídia. Ia ter um passeio ciclístico no dia 30, que nós, vereadores, Deco, Hélio, eu, junto com a Simone, mais o Felipe, estávamos promovendo esse passeio ciclístico, e hoje chegou uma notícia de que ele foi barrado. Nós recebemos todas as doações, bicicletas, a turma do Gatorade, picolé, sorvete, ia ter esse passeio ciclístico que sempre tivemos, esse é o segundo. Só que dessa vez eu acredito que não vai ter, porque ele foi barrado. Então eu quero deixar isso, vamos sentar amanhã com a DR, ver se a gente consegue liberar, mas eu acredito que não. Então, mais uma vez, nossa cidade não terá um passeio ciclístico, na qual a população poderia participar, as crianças, a família. No ano passado isso foi muito bom, mas esse ano não vai ter. Vamos sentar, não é isso, Hélio? Atrás, tentar correr atrás para ver se tira
essa barreira que criou. Mas, por enquanto, eu quero agradecer também os empresários que fez a doação da bicicleta, o Gatorade que doou o Gatorade, o pessoal da sorveteria que fez a doação do sorvete, mas, por enquanto, ele está boicotado. Alguém mais fará uso da palavra? Senhor presidente, eu pedi um minutinho só de atenção. Eu prometo que você bem rápido. Eu gostaria de fazer um apelo aqui aos vereadores para que na próxima sessão a gente tivesse condições de votar esse projeto de lei 21/2018 da isenção de taxas para as entidades com relação à construção. E eu acho a importância desse projeto, nobres colegas e senhoras e senhores que nos ouvem. Existe um projeto para a construção de um centro para a AMICRE, Associação Amigos da Criança. Já repeti aqui diversas vezes, a AMICRE já dispõe de um terreno aqui no loteamento Miranda do Douro, um terreno de 1.500 metros, e nós já estamos em condições de começar a obra. Foi dada entrada na Prefeitura para a aprovação do projeto executivo da obra. E, consequentemente, a Prefeitura, até o Departamento de Obras, aprovou o projeto. Mas depois a entidade teve que recolher uma taxa perto de R$13 mil. Então, não é justo que uma entidade, sabe, sem fins lucrativos, né, é uma organização da sociedade civil que se organiza, que vai buscar, tem um projeto, vai buscar recurso na iniciativa privada para a construção da sua sede. Então, o mínimo que o poder público pode fazer nesse momento é dar essa isenção, certo? Porque eu garanto para os senhores que essa obra será custeada 100% com dinheiro da iniciativa privada. Não terá um centavo de dinheiro público nessa obra. Então, é uma obra que nesses próximos 3, 4 anos será entregue à comunidade de Perdões. Vai ser um centro onde os pais poderão deixar seus filhos aprendendo música, certo? E outras atividades culturais. Isso é uma riqueza para a cidade, certo? Então eu peço encarecidamente que os nobres vereadores venham aí na reunião de comissões e emitam pareceres nesse projeto para que a gente possa aprovar esse projeto o mais rápido possível, para que a entidade da AMICRE possa começar a desenvolver esse projeto tão importante para a cidade. Tá? E assim também outras entidades, né? Amanhã ou depois, a ASB, por exemplo, pretende fazer lá uma reforma, entendeu? Ela também terá que ser isenta desses tipos de taxas. Tá certo? Qualquer entidade sem fins lucrativos que tenha essa vontade de executar uma reforma, a construção de uma obra qualquer, eu acho que é o mínimo que o poder público pode fazer, isentar dessa taxa. Era isso, senhor presidente, que eu gostaria de falar, e obrigado pela atenção. Obrigado, vereador. Não havendo mais nada a se tratar, declarei encerrada a presente sessão. Meu Deus! Meu Deus!